Guilherme, boa noite, Vossa Excelência, a gente fez aqui o seu nome no número. Boa noite, Excelência. Guilherme Pereira de Oliveira, OAB-SP, número 425-239. Foi, Vossa Excelência tem 15 minutos para sustentação da. Excelentíssimo senhor presidente e relator desembargador federal Ferreira Neves, ilustríssimo desembargador federal vogal Guilherme, preclaro desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, desembargadores convocados Rodrigo e Victor, nobre representante do Ministério Público Federal, excelentíssimos senhores servidores, colegas advogados presentes nesta sessão, deixo-vos os meus mais sinceros cumprimentos, fazendo-os não apenas em atenção ao protocolo de praxe, mas pela alegria de sustentar nesta 8ª Câmara Federal do Tribunal Regional Federal pela primeira vez e com a certeza de que hoje a justiça será aplicada. Excelências, como bem sabeis vós, trata-se de apelação advinda da comarca de Vitória, Espírito Santo, interposta por Sueli Maria para guerrear sentença que indeferiu o seu pleito na ação de cancelamento de consolidação de registro geral de imóveis combinado com declaratória de quitação de contrato. Excelências, em que pese o julgamento a essa altura tratar-se do percentual de honorários a serem aplicados, mas não ignorando a possibilidade de trazer luz ao mérito ainda em tempo na busca da justiça e do direito, necessário se faz algumas ponderações, principalmente porque não se ignora o artigo 942, parágrafo 2º do CPC, o qual autoriza de forma expressa a modificação do posicionamento pelos julgadores que já tenham votado. Excelências, apelante ajuizou a presente ação porque firmara contrato particular de venda e compra de imóvel em alienação fiduciária com garantia no sistema de financiamento imobiliário para aquisição de imóvel. E conforme estabelecido na cláusula 19 do contrato principal e anexo 1 juntados, acostados à inicial, apelante pagava religiosamente o valor de R$ 2.472 a título de seguro e o fez por 24 parcelas consecutivas. Entretanto, excelências, no segundo semestre de 2016, a autora apresentou problemas de saúde quando, em 29 de março de 2017, foi diagnosticada com alienação mental. A apelante, por óbvio, comunicou o sinistro à seguradora e requereu a quitação do contrato. Ocorre que a apelada começou a buscar motivos para não quitar o contrato e, ao final, após as suas investigações, concluiu que a apelante havia agido de má-fé por ser acometida, supostamente, ao tempo da assinatura do contrato, de doença já pré-existente. Ocorrendo a negativa da cobertura, fora proposta a presente ação e culminou no presente momento em que estamos. As apeladas, em contestação, juntaram no corpo da petição documento incompleto obtido de forma ilícita. Repito, de forma ilícita, excelências, datado de 7/4/2017, supostamente sendo o relatório médico da apelante, afirmando que descobriram que esta já sabia da doença pré-existente desde 2014. Excelências, no que tange à conduta da apelada, verificamos que houve severa violação ao direito à intimidade consagrado no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, o que tornou aquela prova ilícita. E no que tange a esta matéria, temos entendimento expresso e consolidado pelo STF no recurso extraordinário de número 1.375.558 da relatoria da ministra Rosa Weber, que nos ensina que os prontuários médicos das pacientes, dos pacientes no geral, são documentos de natureza sigilosa e que até mesmo o Ministério Público, a despeito de suas atribuições constitucionais, deve pedir autorização para o juiz de direito para que se possa ter acesso
para que não viole o direito fundamental consagrado no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Nós vemos, excelências, que a investigação se deu após o ajuizamento da presente ação. Essa investigação ela foi juntada em sede de contestação. Se de fato houvesse algo que desabonasse a conduta da apelante, se de fato houvesse fraude, se de fato houvesse qualquer situação, documento, prontuário médico que levasse a entender que ela tinha a doença pré-existente, caberia às contestantes, ora apeladas, requerer por meio formal, solicitando na contestação que fosse oficiado os hospitais ou para que efetuassem a juntada, mesmo que tivessem feito a investigação por trás, porque já tinham feito a investigação. Então deveria recorrer ao judiciário pedindo que fosse juntado, mas não, o juiz, o médico, desculpem-me, ele juntou naquela data, fez um relatório para as reclamadas em 2017, dando o parecer que em 2014 a apelante já era acometida da doença. Ocorre que este documento nunca foi entregue para a apelante, que era a pessoa que realmente precisava. E nós verificamos, excelências, que no caso em tela, em conclusão da perícia, porque foi necessário que tivesse uma perícia para verificar a doença da apelante, o perito ele concluiu com base na prova ilícita e na sentença do magistrado que fora fundamentada na conclusão do perito que à época de 2014 a apelante já era acometida da doença. Assim, excelências, embora o juiz possa valorar cada prova de acordo com seu convencimento pessoal, algumas provas elas devem ser excluídas do processo quando forem eivadas de vício, como é no caso em tela. Isso aprendemos pela teoria dos frutos da árvore envenenada, que é muito utilizada no direito penal, entretanto adotada também no direito civil, cujo entendimento se pode extrair do agravo regimental da reclamação 29.876, de relatoria do ministro Joel. Nós podemos verificar, excelências, que tanto o STF quanto o STJ entende dessa maneira que as provas obtidas por meios ilícitos, elas são inadmissíveis no processo, não só no processo penal, mas também no processo civil. Isso é para garantir a forma. E a forma, ela é garantia, não só no direito penal, mas como no direito civil e para todas as pessoas. É para garantir que a sociedade ande, caminhe, trilhe o que já está estabelecido na nossa Constituição e nos códigos processuais. E a reclamada, a requerida, ora apelada, mesmo sabendo disso, escolheu ir na contramão da nossa Constituição por meio ilícito, juntando prova aos autos. Mas, excelências, ainda que fosse superado tal entendimento, mesmo que nós ignorássemos 100% completamente a prova ilícita, a cobertura do seguro ainda seria devida. Por quê? Porque a apelante ela não agiu de má fé, ela não foi informada pela condição pelo doutor Eduardo, que forneceu o prontuário médico datado de 2017. Ou seja, no momento em que confeccionavam a contestação, o doutor Eduardo emitiu um parecer médico, um prontuário médico, dizendo que em 2014 a requerida tinha doença. Entretanto, esse documento, esse prontuário médico nunca foi entregue à autora, a ora apelante, que é a principal, a pessoa que mais precisava disso, excelência. A defesa da apelante, ao tempo, requereu que em audiência fosse ouvido o doutor Eduardo Saliba. Entretanto, o juiz de piso, o magistrado, ele cerceando completamente a defesa da apelante, indeferiu. Se o doutor Eduardo Saliba tivesse comparecido em audiência,
na instrução, ele iria dizer na instrução que em 2014, embora a apelante fizesse acompanhamento, não se podia saber se ela tinha ou não alienação mental àquela época. Excelências, ademais, se ela soubesse em 2014, seria-lhe infinitamente melhor, porque ela poderia, a partir daquele momento, começar a fazer o tratamento adequado. Excelência, eu já estou a finalizar. Ademais, excelências, foi muito alegado a cláusula 8, inciso 1b, para que a apelante não recebesse a justa indenização. Ocorre que a 8.1, a cláusula 8.1b, ela não fulmina o direito da apelante, muito pelo contrário, acoberta, porque ela não tinha ciência da doença à época dos fatos. Neste sentido, também nos ensina o RESP 1.753.222, que sem a má-fé do segurado, a omissão de doença pré-existente não pode impedir a cobertura do seguro. E ainda, excelências, antes de finalizar, enfatizo que o documento juntado pela apelada fora confeccionado em 2017 para alegar que o início da doença ocorreu em 2014. Este documento nunca fora fornecido para a apelante, tanto é, se a apelante tivesse conhecimento, teria iniciado o tratamento já em 2014. Mas não, iniciou em 2017, porque foi quando ela teve conhecimento de fato real da sua doença. Cumpre esclarecer ainda que o Dr. Saliba, após confrontado pela própria apelante, ele juntou nos autos, tentando justificar a sua conduta, seja como podemos chamá-la, de ter entregue um documento que nunca foi entregue à apelante, com data posterior, ferindo o sigilo profissional, o dever de proteger a intimidade da apelante, entregando para a contestante documento este que nunca foi entregado para a apelante. Ele tentou justificar nos autos, falando que em 2014 ele tinha suspeita da doença, mas nem essa suspeita ele comunicou à apelante. Então, a apelante ela pediu que fosse juntado todos os prontuários, inclusive da época, em 2014. Só que tudo isso foi indeferido pelo juiz de direito de primeiro grau. Mas, excelências, ainda que superemos toda essa celeuma destas nulidades, resta claro que a obrigação de indenizar, ela remanesce, porque a requerente nunca soube da sua condição antes de assinar o contrato em 2015 com as reclamadas. Em conclusão, excelências, a manutenção da sentença ela fere diversos princípios constitucionais, dentre os quais o descrito no artigo 5º, inciso 56, que reza ser inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos, e isso não se inclui tão somente o direito penal, mas também o direito civil e todas as outras áreas do direito, simultaneamente o artigo 5º, inciso 10º, porque violou a intimidade e a vida privada da apelante. Não bastasse isto, o magistrado, ao indeferir os pleitos da reclamante, ele agiu de forma parcial. Foi ferido o princípio da imparcialidade. Foi ferido o princípio do contraditório da ampla defesa quando não permitiu-se que arrolasse o doutor Eduardo Saliba, quando não permitiu-se que houvesse uma audiência de instrução para o deslinde da causa, excelências. Dito isto, é a presente sustentação oral, com o fim de que esta 18ª Câmara Cível do 2º Tribunal Federal dê provimento ao recurso para excluir a prova ilícita do processo e reformar a sentença pelo juiz da qual, declarando a obrigação de cobertura do seguro contratado em razão da lesão permanente diagnosticada em 29/3/2017, data que a apelante obteve ciência da doença, e culminando com a quitação do débito, objeto do contrato havido entre as partes, com a utilização da apólice de seguro e demais pedidos no corpo do apelo. Ainda, excelências, de forma subsidiária, não sendo este o entendimento de...
Já me acabou? Eu estou finalizando. Tem 30 segundos, vá. Muito obrigado, Excelência. De forma subsidiária, não sendo este o entendimento de vossas excelências, almeja apelante, seja corrigido o cerceamento de defesa, remetendo os autos para a primeira instância, para reabrir a instrução, para que seja ouvida em audiência o doutor Eduardo Saliba. Muito obrigado, Excelências. Reitero de que tenham muita saúde, paz, tranquilidade e um ótimo trabalho. Ao passo que agradeço a vossas excelências pelo tratamento louvável dispensado a este advogado. Obrigado, Vossa Excelência. Agora, passo a palavra ao desembargador Marcelo Guerreiro. Vossa Excelência, para o senhor. Eu estou acompanhando Vossa Excelência com relator, senhor presidente. Pois não. Desembargador Victor. Senhor presidente, eu estou acompanhando a divergência do esquema de voto do desembargador Guilherme de Fenteira. Foi. Como estrutura. Sim, meu senhor. Processo número 6, a turma por maioria negou o provimento à apelação da parte autora nos termos do voto do desembargador federal relator. Boa noite. Boa noite, Excelências.